A paz do Senhor Jesus, a todo o povo de Deus aí do YouTube, a toda a nação brasileira, a todo o Nordeste, a todos que faz parte do corpo de Cristo, a toda a noiva do Cordeiro. Aqui vai meu super abraço e a paz do Senhor a todos aqueles que vão assistir esse vídeo no gravado, tanto de dia, de tarde ou de noite. Me apresento para vocês como Elias Tenório Mostra, tá? Feliz, gente, Feliz Natal para todos os meus inscritos, para aqueles também que não são inscritos, para aqueles que assistem o vídeo, para aqueles que ainda vão assistir. Aqui vai a paz do Senhor Jesus para todas e para todos os familiares, que a mão do grandão, mão de Deus, esteja estendida sobre a vossa tenda. Passei aqui rapidamente para deixar aqui uma palavra da parte de Deus para o nosso coração. Acompanhe comigo, você aí que é inscrito no meu canal. Vamos aqui comer um pouco aqui sobre a palavra de Deus. Você desde já também que não é inscrito no meu canal, se inscreve aí, você que gosta do conteúdo bíblico, você que gosta aí de ouvir a palavra de Deus, seja o católico, seja o evangélico, seja o batista, seja aí o espírita, seja aí qualquer um ato de credo religioso que você está aí neste canal, que Deus possa alcançar grandemente aí a tua vida. Vamos lá, vamos alimentar a nossa alma, a gente precisa alimentar a nossa alma. Então eu escolhi um texto aqui para aqui destrinchar aqui para vocês de forma simples e contundente. Vamos lá, se você tem sua Bíblia Sagrada aí, um exemplo bíblico, abra comigo no livro segundo do Evangelho de Lucas, escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, foi o assunto que o Espírito de Deus colocou em meu coração para transmitir para essa ferramenta aí que muitos vão assistir, vai edificar a tua vida. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, verso de 1 a 5, irmão. Nos diz assim o capítulo de número 12. E por aquele tempo mandou o rei Herodes prender algum da igreja, para o maltratar. Versículo de número 2 diz: e fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João, vendo-se isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E era os dias de pão asmo, dia de festividade. Versículo de número 4, e tendo feito prender, lançou no cárcere, e entregando a 4 escoltas de 4 soldados, cada um para guardar, intencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja primitiva. Oh, glória a Deus! Irmão, esse é o texto bíblico que Deus colocou no meu coração essa tarde, dia 25, para as vossas almas. Amém? Amado, como o texto já foi falado e escrito, a Bíblia, ela não tem arrudeio, a Bíblia ela é uma palavra que por si mesmo já se descreve o que está nela. Não precisamos colocar algo que a Bíblia já não tem. A Bíblia por si mesmo já se diz a sua própria mensagem. Atos dos Apóstolos, escrito por Dr. Lucas, não é? A gente bem sabemos que há um período aqui a qual a igreja estava passando por uma grande perseguição romana, pelos os impérios que por sua vez perseguia o ministério de Jesus.
Quando nós olhamos o Evangelho de Cristo em terra, a gente percebemos que Jesus passou por essa perseguição, a qual ele se titularizava ser filho de Deus, e por ele causar este nome de ser filho de Deus legítimo. Por isso, alguns odiavam, alguns o perseguiam, querendo maltratar, querendo matar, e era conhecido esse evangelho como o evangelho da seita de Jesus. Jesus, ele veio no livro do capítulo de número 2 do livro de Mateus, não é? Quando a gente bem sabe que ele nasce, e no capítulo de número 4 ele vai agora se apresentar ao precursor chamado João Batista. João Batista já vinha anunciando o seu evangelho, preparando o evangelho de Jesus em terra. Quando nós observamos, Jesus recebe agora o Rabi da Galileia, conhecido como Rabone e o Rabuni. O Jesus estava agora de frente a João para ser batizado, e logo nós sabemos que depois do batismo de João, João agora é levado às terras áridas, às terras do deserto, para ali ser provado e tentado pelo diabo. Todos conhecem a sua tentação, a qual ele foi fortemente tentado pelo diabo. Mas nós louvamos a Deus porque o nosso mestre sempre usou a própria palavra de Deus para combater as tentações do maligno. Ora, no livro de Atos dos Apóstolos, nós sabemos que Cristo já não está mais aqui no seu ministério físico terreno. Agora se dá início, agora aqui alguns séculos, pelos livros apócrifos, pelos evangelhos. Os evangelhos começam agora aqui se organizar e começar a contar os efeitos do ministério de Cristo. E por sua vez, ainda no império aqui do rei chamado Herodes, o apóstolo Pedro, por pegar o evangelho, agora ele é censurado, ele é caçado e é torturado. A história bíblica diz que cerca de 4 escoltas de soldados romanos agora caça o ministério do apóstolo Pedro. Ora, 4 escoltas de 4 soldados dá 16 homens. 16 homens agora para prender, para calar a boca do apóstolo Pedro. A Bíblia e a palavra de Deus nos diz que o mesmo apóstolo Pedro é enviado à cadeia, é enviado às prisões, é enviado às celas frias, e agora ele é colocado sobre essa cadeia. Era uma forma de impedir que a palavra de Deus ou o evangelho de Cristo fosse parado, fosse aniquilado, que fosse uma forma de estar estarto para não dar procedimento ao evangelho de Jesus. Mas quando nós falamos em parada do evangelho, Jesus fez uma promessa no capítulo de número 16. E o versículo de número 18 de Mateus, Jesus ainda em terra, Jesus no seu ministério, antes de ser assunto ao céu, ele disse para Pedro, depois que nega, dizendo: Pedro, ou melhor dizer, Cefas, que quer dizer Pedro, ou pedra, ou rocha. Jesus disse: sobre ti, sobre essa rocha, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus nos dá também um grande exemplo quando ele está dentro do templo e aqueles fariseus e alguns fariseísmos mostram aquele templo tão bonito, cheio dos seus utensílios, né? Todos organizados, todos feitos. Ali Jesus mostra para eles, para aqueles fariseus, dizendo que em 3 dias, se derrubasse aquele templo em 3 dias, ele edificará. E muitos riram, dizendo que levamos 40 anos para edificar este templo, e tu diz que em 3 dias edificarei este templo. Jesus estava falando da sua própria ressurreição. Ora, voltando para o texto de Atos dos Apóstolos,
Quando Pedro agora está encurralado, Pedro agora está isolado, preso em uma cadeia máxima, ali com 16 homens. Ora, a cadeia era uma cadeia de segurança máxima. O maior propósito daquela época era que o apóstolo Pedro não pudesse fugir dali. Primeiro é que a fúria de Herodes já tinha se mostrado pelo seu próprio irmão Tiago, sendo decapitado, sendo morto, executado, seu segundo mártir aqui da Bíblia Sagrada, chamado por Tiago, que foi vítima pelo rei Herodes a fio da espada. Acompanhe comigo meu raciocínio. Pedro agora estava dormindo. A Bíblia diz que Pedro estava dormindo ligado com 2 cadeias ao sentinela. Deixa eu te explicar um pouco melhor, meu povo de Deus. A Bíblia diz que esses sentinelas dormiam com Pedro. As cadeias eram ligadas, umas algemas do lado esquerdo, umas algemas do lado direito, e era agarrado ao próprio soldado que estava com Pedro, e não agarrado nas paredes, como alguns contam ali. Era uma forma de que, se Pedro se mexesse, o próprio soldado também se mexia. As cadeias estavam ligadas, agarradas. A chance humana ali do apóstolo Pedro era a mais zero do zero de sair daquela condição. Os olhos humanos de Pedro ali era que a festa do pão asmo, como era a tradução judaica daquela época, era passar todo aquele alvoroço daquela festa, apresentá-lo ele naquele outro dia e depois executá-lo para poder abafar o cristianismo. Era matar um ganso e fazer viver um profeta. Melhor dizer, Jesus, ele sempre vai ter alguém na manga para levantar, para pregar o evangelho, para anunciar a salvação da cruz do Calvário. Quando nós sabemos que Pedro agora está dormindo. Pedro está dormindo simplesmente. Ora, isso é uma convicção de fé, é uma convicção de certeza da sua salvação. Era como se Pedro dissesse: meu ministério já foi cumprido, agora só me cabe ir assunto ao céu. Mas nós sabemos que Pedro ainda tinha algo para fazer no ministério, tinha muita lenha para queimar. Ora, a Bíblia diz que quando Pedro estava dormindo, a Bíblia diz que no versículo de número 15 havia uma reunião sobre o apóstolo Pedro. Pedro estava preso, pronto para ser executado no outro dia. Satanás representando de Herodes, estava com o atestado de óbito dele, dizendo: acabei com a sua história, acabei com a sua carreira, para ele não dá mais. Para ele acabou e ponto final. O propósito do diabo é acabar com a minha e com a tua vida. O propósito do nosso adversário é acabar com a nossa história que temos com Deus. A nossa vitória está na mão, na palma do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando estava já o amanhecer, pronto de acessar a festa da Páscoa, e Herodes queria agora executar o apóstolo Pedro, a Bíblia diz, no versículo de número 5, dizendo: a igreja fazia oração contínua em favor a ele, glória, enquanto os irmãos e alguns discípulos estavam na casa de Rote, ali naquela casa, naquela capelinha, naquela casa de único vão, ali orando. A oração, ela atravessou a fronteira dos limites, atravessou a fronteira da morte e alcançou o apóstolo Pedro. Deus deu livramento ao apóstolo, enviando um anjo. O anjo, algumas horas, foi lá na cadeia, tocou o dedo nos pulsos do apóstolo Pedro, as correntes caíram e Pedro agora recebe o próprio cuidado do próprio Deus. Quando o próprio anjo disse: Pedro, coloca a tua capa,
calça os teus pés, era um cuidado do próprio Deus. Lá fora estava fazendo frio, os pés de Pedro estavam doloridos, Deus estava tendo cuidado no seu servo. E aí a Bíblia diz que o anjo abraçou e atravessou com forma poderosa e sobrenatural, e Pedro foi para casa são e livre. Deixa eu fechar agora esse vídeo aqui para você lhe dizer que tem anjo guardando a tua vida, tem anjo guardando a tua história, tem anjo guardando o teu projeto para 2022, tem anjo guardando o teu filho, que tanto tu ora, mulher aí de joelho, tem anjo guardando o teu ministério, tem anjo guardando a tua história vai cessar, o choro vai cessar, Deus vai libertar alguém da tua família, Deus vai tirar do cárcere tudo aquilo que está impedindo do teu crescimento espiritual. Deus vai colocar o teu nome entre os muitos que estão aí zombando da tua história. Oh glória, tu és Pedro, és rocha, e sobre essa pedra que Deus te chamou, Ele edificará a tua igreja. Ele edificou a tua igreja no teu coração, e as portas do inferno não vai prevalecerão contra ela. Deus te chamou, Deus vai fazer de ti um grande instrumento nas mãos dele. Então, nessa tarde, recebe esse presente de Deus para a glória do teu santo nome. Amém. Eu sou Elias Tenório Mostra. Estou mostrando aqui que o nosso Deus, Ele é o maior dos maiores entre as nações. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo de número 59, verso 1, que a mão do Senhor não está encolhida para que possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que ele possa ouvir. Vai compartilhando aí esse vídeo aí com 2, com 3 pessoas. Tem pessoas aí que querem ouvir essa mensagem de Deus, pessoas que parou, pessoas que estão cabisbaixas, pessoas que perdeu seus parentes, pessoas que perdeu as esperanças do seu chamado. Ei, rapaz, você tem um chamado de Deus. Ei, moça, você tem um chamado de Deus. O seu chamado não pode ser apagado pela mão do diabo, não. O seu projeto está na mão, na mão de Deus. Deus tem um controle de tudo da sua vida. Vai compartilhando aí esse vídeo aí com 3 pessoas, com 4. Alguma pessoa está precisando de ouvir essa mensagem. Deus me levantou como uma voz para dizer à nação que Ele tem o controle da tua história. Oh, glória a Deus. Deus abençoe, Deus te deu um belo dia, Deus te deu um bom final de semana, Deus te deu um ótimo, feliz Natal. Não esquece aí de acertar o dedo aí, se inscrever aí, se inscreve, compartilha, escreve comigo, vem compartilhar comigo a palavra de Deus, escrevendo num comentário aí. Um forte abraço para você, beijo no coração de todos e até breve, se Deus permitir, no nome de Jesus.